Jamais irei ferir ou desonrar o seu legado. Muito pelo contrário, tudo aquilo que eu sinto que Deus me chamou para fazer é para dar continuidade à fé desse povo, a chamar uma nova geração para o caminho da fé seguindo a Jesus Cristo. É muito triste ver pessoas falando nas redes sociais: esse Davi Neto aí nunca chegará aos pés do seu avô. Eu concordo plenamente com isso, e nunca é o meu desejo, e provavelmente nunca serei do tamanho que ele foi e o que ele representou para o reino de Deus. A única coisa que eu estou fazendo é atendendo o meu chamado em Deus. Eu fui chamado para falar com a nova geração do século 21, com as pessoas que são jovens, com aqueles que estão ainda conhecendo a Deus, ou que às vezes nunca experimentaram Deus pessoalmente. As pessoas confundem muito eu ser a favor de uma pessoa, concordar com aquela pessoa, de eu ser idêntico àquela pessoa. Eu nunca serei igual a Davi Miranda, não pretendo ser, porque não é esse o meu chamado. Ele foi um homem de Deus, um gigante da fé único para o seu tempo, e lá em 1960... essa igreja com uma revelação de Deus com grande poder e ousadia. É nosso papel, o meu e o seu, a dar continuidade a tudo isso, a falar com as novas gerações, para que uma nova geração seja erguida pelo poder de Deus, para dar continuidade a essa grande obra. Eu já falei isso também, mas eu repito mais uma vez que eu me sinto muitas vezes como o rei Davi. Antes ele tomar o trono de Israel, ele já havia sido ungido, mas quando ele foi lutar contra o gigante, tentaram colocar as armaduras de Saul sobre ele. Obviamente essas armaduras não couberam, e as pessoas continuam colocando o avental branco do meu avô sobre mim. Pode ter certeza que não vai caber. Eu nunca vou ser um missionário Davi Miranda, e não pretendo ser. Quantas pessoas não entenderem que ele foi um gigante da fé para o seu tempo, e eu fui chamado para o século 21, eu fui chamado para coisas diferentes da dele, para dar continuidade, não para inaugurar a obra como ele começou, para começar do zero. As pessoas continuarão nessas comparações, até mesmo diabólicas, que as pessoas tentam colocar sobre mim um peso que não é meu. Eu não vou tomar posse de nada que Jesus não colocou sobre os meus ombros. Eu vou atender o meu chamado, dizer sim para Jesus, para fazer aquilo que ele me chamou no tempo atual, no século atual, falando com jovens dessa geração. Eu sei que muitas pessoas já entenderam o meu chamado, aquilo que Deus está fazendo na minha vida, e já me apoiam e concordam com aquilo que eu estou fazendo. Agora, se você me vê como alguém que está contrário ao missionário Davi Miranda, repense como você está me enxergando, como aquilo que Deus está fazendo na sua igreja, porque essa igreja pertence a Deus, e tudo aquilo que foi feito através do meu avô foi o próprio Deus que fez, que está nos chamando para uma nova geração. Outro aspecto que muitas pessoas às vezes nem sabem ou às vezes ignoram é a forma como elas enxergam que eu estou aqui pela iniciativa própria, porque eu sou neto do missionário Davi Miranda. Não, eu nunca desejei estar aqui sobre a minha vida, e eu vou continuar. Eu sempre digo que se tem muitas pessoas falando não, mas Deus está dizendo sim, vá com aquilo que Deus está te dizendo, e Deus está me chamando para fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu vou ouvir a voz de Deus e vou continuar a minha caminhada, não importa quem entendeu ou não entendeu o meu chamado. Isso é o que eu acredito sobre o meu avô, esse gigante de fé que ergueu essa obra. A nossa responsabilidade é dar continuidade a tudo isso. Então vocês que estão aí simplesmente enxergando e lançando pedras, dobre os seus joelhos, entra no seu quarto, feche a porta, busque a face de Deus, para que através de nós uma nova geração seja erguida e essa obra seja dada continuidade. Que essa cultura de cancelamento, esse apedrejamento que muitas pessoas querem fazer, saiba que isso é completamente antibíblico e completamente contrário aos princípios cristãos que Jesus implementou sobre essa terra. Que a gente ame os nossos próximos, que a gente ame aqueles que estão perdidos neste mundo. Que a Igreja Deus e Amor avance, que o reino de Deus continue se expandindo através de nós. Amados irmãos, é incrível essas coisas que a gente ouve, eu não consigo ficar calado. É impressionante, irmão. Davi Miranda Neto, eu sou jovem e pelo meu desejo da carne eu gostaria muito de algumas coisas que você proporciona para a nova geração, mas pelo desejo da carne, porque de acordo com o que eu conheço de Bíblia, não por causa de doutrina da Deus e Amor, nem de missionário Davi Miranda, nem de ninguém, mas pelo que eu conheço de palavra, eu sei que nós não devemos nos preocupar com o gosto dos jovens, se eles estão gostando ou se não estão gostando. Não devemos nos preocupar em adaptar a palavra para a aceitação de jovens, ou adaptar a igreja e eventos para que possa receber mais jovens. Não é trazer mundanismo para a igreja para atrair os jovens. Isso está totalmente errado. E cuidado, porque o que está escrito na Bíblia em Gálatas capítulo 1, que qualquer um que trazer um evangelho diferente daquele que você já tem aprendido, diferente daquele que o Senhor já tem te ensinado através dos seus líderes levantados por Deus, que seja amaldiçoado. Não estou comparando o missionário Davi Miranda com apóstolo Paulo, claro que não, jamais. Mas quando o apóstolo Paulo, levantado por Deus, vai falar que
aquele povo não pode dar ouvido a um outro evangelho, a não ser aquele que já foi ensinado. Assim também podemos ver que toda a doutrina que foi passada por inspiração de Deus ao missionário Davi Miranda tem sim embasamento bíblico. E se tem embasamento bíblico e foi levantado por Deus, e nós estamos vendo de tamanhas maravilhas que aconteceu, tamanhos lugares que essa igreja alcançou, tantos e tantos lugares, tantas almas, tantos obreiros, tantas pessoas. Se este trabalho evangelístico e missionário começou com Davi Miranda dessa forma, e o Senhor passou em forma de visão ou de qualquer outra forma todos esses ensinamentos e doutrina para a nossa igreja Deus e Amor hoje, se você analisar, tiver embasamento bíblico, então não mude, porque é perigoso. Você pode estar assumindo ou puxando, atraindo uma maldição para a sua vida. Quando coisas terríveis começam a acontecer com as pessoas, muita gente começa a aparecer dizendo: é a mão de Deus pesando. Olha aí, ó, Deus está cobrando, de Deus não se zomba, Deus vai pesar a mão. Irmãos, tudo que a gente fazemos tem consequência. Se fazemos coisas boas, vem as consequências boas. Se fazemos coisas ruins, vem as consequências terríveis. O que acontece com você não é a mão de Deus que está pesando e nem Deus vingando de você. São as consequências dos seus próprios atos. Gálatas capítulo 1 está escrito, leia lá, você está atraindo para você uma maldição. Você mesmo, não é Deus que está te amaldiçoando, não é Deus que está te castigando, é você mesmo que está trazendo para você. Cuidado, Davi Miranda Neto. E a Bíblia fala que aquele que busca agradar os homens aqui na terra e não agradar a Deus, ou seja, deixando que a sua doutrina permaneça, não tem nem o direito de serem chamados cristãos. Olha que duro está falando a palavra. Leia aí Gálatas capítulo 1, está escrito. Não é palavra minha, nem do missionário, nem de ninguém. Está na Bíblia Sagrada, leia. Não deve nem ser chamado de cristão. Fica com o vídeo aí. Deus abençoe, você já assistiu. Se inscreva no nosso canal, postamos novidades todos os dias para nossa edificação. Ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Graça e paz.